Vou mostrar aqui a... Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à sessão formativa para o ensino fundamental com o tema Escola como Espaço Social e Gestão Democrática. Este encontro ele faz parte das atividades que contemplam a construção do currículo da Educação Municipal de Hortolândia, que será elaborado de forma coletiva, democrática e formativa, com foco no diálogo e troca de experiências, num trabalho participativo desenvolvido pelas escolas e profissionais da educação pública. Este evento ele é realizado pela Prefeitura de Hortolândia por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós ressaltamos que este evento ele vai estar disponível a partir de quinta-feira aqui no canal da Secretaria de Educação com a interpretação em Libras. Para darmos início, então, convidamos para a fala de abertura o nosso secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, professor Fernando Moraes. Boa noite a todos, a todas. Quero aqui saudar toda a nossa rede municipal de educação, professores, em especial na noite de hoje, né? Todos os nossos profissionais da educação fundamental, uma área tão importante aqui da nossa municipalidade, né? E fazer essa reflexão sobre a escola como espaço social, gestão democrática, é eixo preponderante para a nossa discussão curricular. Quero aqui cumprimentar o meu querido amigo professor César Calegari, a professora doutora Maria Inês Fini, que já esteve aqui com a gente já, a rede a conhece. Obrigado, professora. Professor César, eu já aqui nos bastidores disse da importância do trabalho que vocês têm feito com a gente aqui nessas rodas, né, nessa reflexão conceitual sobre o currículo. Isso é um desejo antigo da rede municipal. E eu, em outra oportunidade, que já estive aqui secretário, a gente começou um processo para iniciar, né, essa trajetória, e lá atrás não foi possível, e agora, felizmente, as coisas deram certo, né? E é muito importante esse momento aqui para a nossa rede de educação, considerando que é uma rede com muitos aprenderes, muitos saberes, com uma historicidade singular, né, desde a emancipação aqui da cidade. A nossa cidade fez agora 30 anos, né, da sua emancipação, é a cidade mais jovem aqui da região metropolitana e uma das mais jovens do estado de São Paulo, mas enquanto rede, ela tem toda uma história muito importante, né, e inclusive foi importante para a luta da emancipação, desde lá atrás, quando era um distrito de Sumaré, né, quando Hortolândia era um distrito de Sumaré. Então, é uma rede que tem muita experiência construída. E eu sempre disse a eles, disse aos professores, aos gestores, né? Por que não a gente não ter um currículo próprio, com toda essa experiência consolidada, com todos esses laboratórios, né, que a gente construiu ao longo da trajetória, e felizmente a gente chega no dia de hoje aqui já com essas rodadas, né, de discussão, de reflexão, para se pensar o nosso currículo. Então, eu vim aqui mais só para dizer, a rede municipal, principalmente nesse tempo de pandemia, que entendeu e compreendeu todas as decisões que nós tomamos até aqui, em especial porque sempre a nossa proposta, né, a nossa defesa aqui, sempre foi a vida, não só dos nossos profissionais, mas de toda a comunidade escolar, os alunos, né, tudo que envolve essa comunidade escolar. E a gente está retomando agora, dia 15 de setembro, uma retomada presencial, em revezamento, lógico, mas considerando a nossa decisão lá atrás de retomar com a segunda dose, que todos os nossos profissionais estivessem com a segunda dose, devidamente imunizados, para a gente fazer uma retomada segura. É evidente que o melhor dos mundos seria toda a rede vacinada, né? Os alunos, enfim, mas por hora não é possível, mas a gente já consegue deslumbrar aí um espaço mais seguro, tendo nossos profissionais da área meio, alimentação, limpeza, professores, educadores, gestores, devidamente vacinados com a segunda dose. E a discussão curricular nesse momento também emerge esses olhares, né,
em especial as vulnerabilidades que compreende a educação pública, e nada mais oportuno do que a gente também, com as experiências do nosso chão de escola, trazer isso para essa construção tão rica, tão singular, que é a construção de um currículo próprio numa rede como a nossa. Então, mais uma vez, meu agradecimento, professores, gestores, supervisores, coordenadores pedagógicos que estão aqui participando com a gente, a equipe do professor César Calegari, que tem sido fantástica, né, pessoal? Tem nos auxiliado, tem, com muita tranquilidade, compreendido as nossas especificidades, né? E também as nossas complexidades. Então, tem sido uma experiência muito prazerosa, viu, professor? Então, é assim que eu desejo que a formação de hoje, com a nossa professora doutora Maria Inês Fini, que conhece também muito bem a nossa rede, possa nos auxiliar, possa nos criar, né, esse olhar vigilante de uma construção pedagógica baseado nas nossas experiências. Então, pessoal, boa noite, vamos inocular isso na rede, é importante o currículo, conto com vocês. Boa formação, pessoal. Obrigada, secretário Fernando. Nós aproveitamos para agradecer também a participação de todos os servidores da educação que têm aqui contribuído com a construção do currículo, participado das sessões formativas. No momento, nós já estamos nos aproximando de 500 pessoas aqui, ao vivo, participando. Então, nós gostaríamos de agradecer sempre a participação de vocês e também a gente acompanha, vê que quem não consegue assistir ao vivo, que vem no canal, assiste as formações. Então, não se preocupe se você perder, quiser rever todas as sessões formativas, os webinários, eles ficam disponíveis aqui no canal da Secretaria de Educação. E além desse conteúdo também você encontra o programa Hortolândia Território de Saberes, então assista, participe e divulgue também para os seus amigos, para os seus alunos. É muito importante a participação de todos. Se você não é inscrito no canal, então aproveita a se inscrever, que sempre que começar a live, sempre que tiver um vídeo novo, você recebe uma notificação para não perder nenhum conteúdo. E durante também a live de hoje, essa sessão formativa, fiquem atentos ali no chat, que vai ser disponibilizado o link para preenchimento do certificado, ressaltando que hoje é uma formação voltada para o ensino fundamental, então se você é dessa área, você tem que preencher para receber a certificação final. Além disso, também você pode deixar seu comentário, suas dúvidas, suas sugestões, que tem uma equipe grande aqui acompanhando tudo que vocês estão mandando ali, para que vocês possam participar também aqui nas sessões formativas. E agora, para darmos continuidade a este evento, nós temos a alegria e a satisfação de convidar ele, que já é de casa já, a gente já tem recebido ele aqui nas nossas atividades da secretaria, e ele que tem contribuído muito nesse processo muito importante aqui para a rede, que é a construção participativa do currículo. Então, recebam com muita alegria o professor César Calegari. Muito boa noite a todos vocês, é um grande prazer estar com vocês, ótima segunda-feira, ótima semana. Esta é a primeira sessão formativa específica para o ensino fundamental. E eu quero, antes de mais nada, agradecer, cumprimentar pelo trabalho o secretário Fernando Moraes, a secretária adjunta, a professora Roberta Diniz. Quero também cumprimentar o professor Donizete, né, coordenador do Centro Paulo Freire, que é uma pessoa com quem a gente tem interagido e aprendido muito, né, e com ele toda a sua equipe, né? É uma equipe valorosa, brilhante, que tem nos orientado para que nós possamos fazer e ajudá-los, né, de alguma maneira, a elaboração da proposta curricular do município de Hortolândia. Quero também cumprimentar o professor Zé Luiz, que dirige a área do ensino fundamental, a professora Simone Locatelli, né, da educação infantil, a Fátima, que é da área de ciência e tecnologia. Ela e a sua equipe têm nos dado a todos nós, né, esse suporte ótimo para que nós possamos estar juntos discutindo temas da maior importância no momento em que as condições de proximidade física são difíceis. Então, ainda bem, né, que eles são craques na área de tecnologia que nos permite, então, esse encontro e essas reflexões. Eu quero
enfim, ao cumprimentar todos vocês, um abraço, né, e um carinho muito especial para as professoras, para os professores, os supervisores de ensino, coordenadores pedagógicos, toda a equipe de gestão, diretores de escola, e, mais uma vez, uma referência importante, a equipe pedagógica do Centro de Formação Paulo Freire, que está à frente, né, desse trabalho de elaboração curricular. É um trabalho de 4 mãos e tem sido para nós uma experiência riquíssima, né, compreendendo, né, tendo conhecimento de toda a contribuição que a cidade já vem, a partir dos seus educadores, realizando há tantos anos, e agora discutindo, tanto na área de educação infantil quanto no ensino fundamental, todo esse trabalho para fins de elaboração de uma proposta renovada, né? Essa é a ideia, né? Levar em consideração toda a experiência, toda a formulação, mas numa perspectiva de renovação. Afinal de contas, esse trabalho de elaboração participativa do currículo da cidade é uma construção de natureza autoral, da maior importância, e maior importância ainda neste momento, né, em que todos nós estamos aí sob o impacto que a pandemia vem provocando na área da educação, né, com processo de isolamento, processo de isolamento das crianças, a suspensão das atividades presenciais nas escolas, e esse trabalho de elaboração colaborativa, ele resulta e deve resultar não apenas em propostas curriculares, mas um fortalecimento da conexão entre os educadores da cidade, né? Entre eles, né, eles e seus alunos, né, crianças, jovens e adultos, e de todos, né, com as famílias e com a comunidade em geral. Então, uma oportunidade única, né, para que, ao fortalecer essas conexões, criando, né, pensando, nós possamos todos nós fortalecer as nossas conexões, os nossos compromissos com a cidade de Hortolândia, né, com o nosso país. Afinal de contas, nós sabemos que, sem educação de qualidade como um direito realizado por todos e por cada um, nós não podemos nem sequer sonhar, né, com um futuro de um Brasil democrático, desenvolvido e socialmente justo. Eu quero também aqui, nessa minha manifestação inicial, cumprimentar também a equipe do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, né, na pessoa do Alan, na pessoa da Aline, da Vera, enfim, de outras pessoas que estão participando, e especialmente da professora Eliane Aguiar. A Eliane Aguiar, ela está especialmente responsável com a sua equipe, com a área do ensino fundamental, e ela que vai fazer, né, na reunião de hoje, a mediação das perguntas que forem enviadas pelo chat, né? Lembrando que esta é uma atividade formativa, formal, aliás, né? Formativa e formal. Os elementos, os conteúdos, né, que serão desenvolvidos nessa sessão, eles vão ser objeto de reflexão e de sistematização pelas equipes escolares, e isso vai dar exatamente a base, inclusive, para o processo posterior de certificação. E eu queria, agora, para encerrar, dizer que é com muita alegria, né, que nós recebemos a presença da professora Marinês Fini. Marinês Fini é uma grande amiga, uma referência, todos vocês sabem, na área de educação. A Eliane até vai depois detalhar um pouquinho mais o currículo da Marinês, né, mas é uma pessoa, inclusive, da região, né, foi fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, e, pessoalmente, eu tive o grande prazer de conviver em vários momentos com a professora Marinês, principalmente nessa etapa que nós tivemos juntos nos esforços de elaboração da Base Nacional Comum Curricular, né? Um esforço enorme, né, com milhares e milhares de mãos e mentes de profissionais de educação do Brasil inteiro, mas que teve esse momento de sistematização, de negociação, de diálogo. No momento em que eu estava no Conselho Nacional da Educação como presidente da Comissão de Elaboração da BNCC, a Marinês, nesse instante, vinha dirigindo o INEP, né, que é o mais importante instituto brasileiro voltado a pesquisas, estudos e subsídios para a área educacional. A Marinês é uma especialista nessa área de avaliação, depois a Eliane vai apresentar com mais detalhes. Mas, Marinês, muitíssimo obrigado. Eu quero aqui fazer também um registro, né, que, além de todo o carinho e admiração que eu, pessoalmente, nós aqui temos, a rede de Hortolândia tem
em você um ponto de referência da maior importância. Tanto é que a indicação, a sugestão, né, para que você pudesse fazer a fala de abertura, né, do ciclo de atividades formativas, dessas sessões formativas para a área do ensino fundamental, pudesse contar com você nesse instante. E nós esperamos, né, que você venha contribuir em mais oportunidades, principalmente na sua grande especialidade, que é a área de avaliação. Pois bem, eu não quero me prolongar mais, desejo a todos uma boa sessão de debates, de reflexão e de formação. Eu passo nesse instante para a professora Eliane Aguiar para fazer uma rápida abertura e uma apresentação mais sistematizada da querida Maria Inês Fini. Precisa. Olá, gente, boa noite. Vou sim, tenho que falar. Boa noite, professor César, professora Maria Inês. Então, hoje eu estou aqui para fazer uma abertura, né, da discussão da noite. O nosso tema é a escola como espaço social e gestão democrática, né, e participativa. E a professora Maria Inês, que foi a nossa convidada especial, Eliane, parece que está rompendo, está interrompendo a sua fala, Eliane. Interrompeu a fala da Eliane. Neste momento, eu vou aqui só reforçar o que o professor César já disse e colocar algumas outras coisas que eu acho bem importante, né? Bom, então, a professora Maria Inês, como eu disse, é difícil elencar tudo que ela já fez para a educação nesse país, mas eu estou tentando aqui deixar alguma informação em destaque e não perder de fora, né? Deixar muita coisa de fora. Bom, a formação dela é em ciências humanas, ela é doutora em ciências de educação, pedagoga, professora e pesquisadora em psicologia da educação, psicologia do desenvolvimento social e do trabalho. Também é especialista em currículo e avaliação, com uma larga experiência em gestão educacional, na educação superior e na educação básica. Mas isso é só o começo, como o professor disse, ela é também fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, onde atuou durante 24 anos, exercendo diferentes cargos, né, como docente, pesquisadora e funções administrativas e de representação. Também foi diretora de avaliação para certificação de competências, sendo responsável pela criação e implementação do Enem e do Enseja, e foi diretora do PISA no Brasil, desenvolvendo e coordenando projetos para implementação de sistemas de avaliação em larga escala para sistemas de ensino, prefeituras e secretarias de Estado da Educação. Aqui em São Paulo, né, especificamente na Secretaria aqui de São Paulo, né, do Estado, ela também criou e coordenou o projeto São Paulo Faz Escola, responsável pela reestruturação do currículo e do sistema de avaliação do SARESP da Secretaria, né, de Educação de São Paulo. E atualmente, estou deixando milhões de coisas de fora, eu acho que uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar, ela é presidente da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. Acho que com isso a gente pode começar, então, essa fala da professora Maria Inês. Acho que a gente vai ter uma noite maravilhosa de discussão, e conforme vocês vão tendo perguntas, vão colocando no chat, porque a gente vai ter um momento para essa interação mais direta. É com você, professora. Muito obrigada. Obrigada pelas palavras, César, Eliane, esse pessoal de Hortolândia, que eu gosto tanto. Eu quero dizer ao secretário da Educação que não é só o mais jovem município da região metropolitana de Campinas, mas também é o que cresce mais rapidamente. Ele tem hoje 78 bairros, né? E ele cresce assim de maneira muito rápida, o que representa um grande desafio para uma Secretaria de Educação que quer se fazer presente na vida dos cidadãos, não é? Você tem que ampliar a inserção na escola, não só para a educação infantil, né, mas principalmente por esse segmento tão importante que é chamado o do fundamento, que é o ensino fundamental. O nome é maravilhoso, porque ele é do fundamento, ele é o da base, ele é da estrutura sobre o qual nós vamos edificar toda a formação básica
da nossa criança que vem do infantil e vai para o ensino médio para concluir a sua escolaridade básica e preparar lá desde a educação infantil a sua própria cidadania. Veja, o mundo agora, gente, com a pandemia, ele está sob nova direção. Não adianta a gente imaginar que um dia nós vamos voltar ao mundo que nós tínhamos antes. A Covid, na verdade, ela foi um acelerador do futuro. Nós tínhamos, no início de 2020, uma grande tarefa para organizar os nossos currículos a partir da Base Nacional Comum Curricular. Eu vou ter a liberdade de falar a vocês que o texto final da base, mais de 300 e tantas páginas, ele é um texto duro, ele é hermético, é como se ele fosse um diamante bruto que a gente precisa lapidar, porque nós queríamos colocar ali exatamente tudo aquilo que deveria ser a inspiração para os novos currículos da educação básica e que pudessem ser transformados em direitos de aprendizagem e de desenvolvimento de todas as crianças e jovens do Brasil, e que eles pudessem trabalhar para que a gente tivesse um pouco mais de equidade na oferta da educação, que nós tivéssemos uma visão clara dos compromissos que deveriam ter os currículos nacionais estivessem onde estivessem os nossos crianças e jovens, e, dessa forma, lutar por uma educação de qualidade. Mas a base ela é extremamente valiosa e ela é muito pretensiosa. E para nós que queremos e temos que organizar o nosso currículo de forma participativa, de forma democrática, ela representa uma série de indicadores muito seguros para o nosso trabalho. Se não, vejamos. O que a base nos propõe? Ela diz o seguinte: olha, nós temos que ter uma nova arquitetura curricular na escola de hoje. Esqueça um pouquinho o que a pandemia fez conosco, vamos nos reportar ao início de 2020. O que nós deveríamos pensar como sendo o nosso currículo? Olha, a base diz o seguinte: um currículo de uma escola, de uma rede ou de uma cidade, ele tem que se comprometer e tornar claro quais são os seus princípios, quais são os seus valores, portanto, quais são os compromissos mais estruturais que eles têm com a cidadania, que começa a ser construída na educação infantil e vai se consolidar ao final do ensino médio. Quais são esses valores fundamentais que a base traz para nós? O mais significativo de todos, gente, é a tolerância, o cooperativismo, a compaixão, o respeito ao outro, o saber ouvir, o compartilhar. Está tudo lá na base. Ora, como é que nós vamos pegar tudo isso e transformar numa proposta curricular? A base dá um passo adiante. Ela diz: olha, esse currículo que nós vamos construir tem que estar referido a competências e habilidades. Daí quase que acaba um caos lá na nossa discussão da base. Por quê? Veja bem, a escola do passado, aquela que o futuro já acelerou, ela, quando você perguntava para ela qual é o seu compromisso de desenvolvimento curricular, ela te dava um rol de conteúdos. E isso é muito importante. É muito importante que a gente pense, esteja convicto de que jamais nós vamos abandonar a missão da escola formal de transmitir para as novas gerações tudo aquilo que a ciência, a arte e a filosofia acumulou como conhecimento em 21 séculos de história da nossa humanidade. Então, veja, a escola é o espaço social destinado a colocar na vida dessas crianças e jovens todos esses conhecimentos da ciência, da arte e da filosofia, com a grande pretensão de melhorar a vida dessas pessoas no mundo que nos cerca. Essa é a missão sublime da escolaridade formal. Essa é a razão primeira da existência da escola. É colocar este conhecimento a serviço de melhorar
a vida das pessoas na sua relação com o mundo que nos cerca. Então, veja, conteúdos jamais poderão ser abandonados na missão da nossa escolaridade e muito menos na elaboração dos nossos currículos. Mas a base vai além. Ela disse, olha, não basta só você dizer quais são os conteúdos. Agora, que na base são chamados de objetos de conhecimento. Agora é o novo nome dos conteúdos, tá certo? Ele já passou por uma série de nomes, matéria, disciplina. Essa é a pirataria semântica que o pessoal da área de educação adora fazer. Hoje, eles se chamam objetos de conhecimento, mas são os bons e velhos conceitos e conteúdos tradicionais das nossas áreas de conhecimento. Muito bem. O que a base diz para nós? Olha, diante do conhecimento que nós temos hoje, de que informação sozinha, ou seja, o conteúdo sozinho não se transforma automaticamente em conhecimento, os currículos devem associar a este conteúdo também os processos cognitivos que a escola deseja que cada aluno desenvolva durante a escolaridade e que ele consiga fazer uso deste conteúdo com esses processos cognitivos em contextos de aplicação para nós concluirmos que ele aprendeu. Olha, que coisa que eu falei, gente. Sabe como é que isso está escrito lá na base? É o conceito de habilidade. O que habilidade é? Habilidade associa um conteúdo, um processo cognitivo, num contexto de aplicação. Podem olhar lá que a base propõe, do 1º ao 9º ano, em todos os componentes curriculares, ela propõe, então, habilidades específicas para nos orientar na nossa elaboração de currículo. Mas veja bem, o que está mais por trás da base que é tão desafiador para todos nós? No passado, gente, passado muito recente, hein? Nós acreditávamos que o aluno vinha pobre, mais privilegiado, ele vinha para a escola e que tinha na sala de aula, atrás da porta, um cabide, onde ele pendurava toda a sua origem socioeconômica, todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, estava tudo lá pendurado. E ele entrava na sala de aula, pronto, todos iguais, para receber, então, uma proposta de ensino padrão. Gente, hoje em dia, nós sabemos que isso não existe. Isso é pródigo nas teorias dos livros didáticos. Hoje nós sabemos, o que a base nos mostrou, é que o sujeito entra inteiro, ele entra integral. Para mim, uma das visões mais bonitas da base é a integralidade do sujeito da educação. Não é o período integral, que seria maravilhoso se nós pudéssemos ter um currículo, uma escola, uma situação onde todos pudessem ficar minimamente 6 horas. Mas isso nós vamos falar depois. Eu quero falar da integralidade do aluno. Ele entra com emoção, ele entra com os seus afetos, ele entra com o seu cansaço, ele entra com a falta de estrutura da família, porque ele entra inteiro. Então, essa concepção do aluno integral, no nosso caso de Hortolândia, na nossa pretensão de fazer um currículo democrático, socialmente construído, ele é a premissa mais importante que nós vamos ter que atentar. E vocês vão ver isso quando falarmos mais adiante do conceito de educação híbrida. Então, guardem bem essa ideia do aluno inteiro, do aluno que tem uma dimensão socioemocional. O que significa o sócio, gente? O sócio é eu e os outros. Eu e meus colegas de classe, eu e meu professor, eu e meu funcionário da escola, eu e o guarda que toma conta da rua para eu atravessar, eu e a minha família, que entrou na escola, agora virou protagonista, eu e os outros. Então, habilidade socioemocional. E a emoção, gente, é algo que nós não podemos evitar estar presente no momento de aprendizagem. Quando é que o aluno aprende? Quando ele está envolvido
motivado, enxergando que aquilo faz sentido para ele. Então, ele tem uma emoção positiva, pode até ser negativa, e ele rejeitar aquilo que você propõe como tarefa, mas a aprendizagem significativa traz em si uma emoção, um sentimento, um envolvimento. E, para isso, gente, a base, mais uma vez, vem nos ajudar, porque ela diz o seguinte: olha, essa criança, esse jovem, nesse mundo de hoje, que solicita tanto dele, seja com tecnologia, não foi, o que for, ele precisa participar. Então, ele é um sujeito ativo. Aquele aluno que eu mencionei no início, que ficava sentadinho na carteira, o professor entrava e falava, dava um show, e ele lá quietinho, e enfiando na cabeça aquilo que o professor falou, para depois decorar isso tudo e devolver na prova, né? Aquilo que o professor falou, acabou. Vocês podem desistir, que ele não existe mais. A interatividade é a marca mais importante deste novo tempo que estamos a viver. E, para isso, gente, o professor precisa distribuir a sua palavra. Vejam, é lógico que o professor de matemática sabe muito mais do que os seus alunos. Vocês não tenham dúvida disso, e é dele o papel de condutor. Mas ele precisa distribuir a palavra. Como? Aí vem de novo a base e diz assim: olha, você tem que usar metodologias ativas. Então, nesse tempo de pandemia, gente, onde a gente criou essa associação para apoiar professores e gestores, né, e foi o trabalho mais bonito da minha vida, eu costumo dizer que o trabalho de São Paulo, do São Paulo Faz Escola, tinha sido melhor, mas esse foi sensacional, com essa associação. Por quê? Nós pudemos ajudar os professores para que eles pudessem compreender, com todo o cansaço que vocês viveram, essa reinvenção que vocês fizeram, a usar, por exemplo, metodologia de projetos. Das metodologias ativas, além de ser a mais fácil, é a que mais envolve os alunos, não precisa de plataforma digital, tá certo? A sala de aula invertida nada mais é do que a preparação que o aluno faz de maneira remota ou na sala ao lado para uma discussão coletiva em sala de aula. Então, veja, o professor, gente, nós temos que apoiá-lo, porque ele não sabe fazer isso, porque ele não aprendeu. Ele tem que distribuir a palavra, mas não é fazer, olha, fala agora quem quiser, vamos reunir aqui no aluno. Não, trabalhar com a distribuição da voz em metodologias participativas, ouvindo as pessoas, considerando as suas vozes, dá muito trabalho. Mas vocês estão querendo entrar numa área de planejamento participativo, democrático, com as escolas e seus professores, do jeito que eles são, a partir daquilo que eles sabem, definindo objetivos a serem alcançados. Então, é hora de arregaçar a manga. O que mais que a base diz para nós, para a gente aproveitar? Ela diz o seguinte: olha, quando as pessoas têm um problema para resolver, esse envolvimento é muito mais fácil do que qualquer outro caminho a seguir. Vocês querem ver um exemplo? Olha a trajetória que vocês fizeram desde o começo da pandemia. Vocês se lembram que de uma sexta-feira para uma segunda, nós tivemos que enfrentar um problema novo, que era o isolamento físico dos nossos alunos. E com famílias que a gente nem desconfiava se tinha plataforma digital, se não tinha, se tinha espaço para o aluno estudar, se tinha um adulto que pudesse monitorar o trabalho, nós não sabíamos nada. Entretanto, os professores todos se reorganizaram, se prepararam, cometeram erros, que nós não sabíamos como é que nós íamos organizar essa experiência, tá certo? Como nós não sabíamos como organizar a experiência, para nós foi assim extremamente desafiador. Mas, gente, a inteligência humana, ela cresce e se robustece quando a gente se vê diante de tarefas, de problemas para poder resolver. Então, olha o que vocês fizeram, olha o que vocês cresceram, olha como vocês podem aproveitar a experiência que viveram para ser muito melhores. O que nós estamos querendo é que vocês proponham para seus alunos problemas para serem resolvidos, não problemas existenciais como aqueles que nós vivemos, mas problemas relativos à matemática,
relativos à história, relativos à aquisição da linguagem, porque isso é fundamental e é motivador. Quando você orienta uma discussão coletiva numa sala de aula e você tem opiniões contraditórias, quando aluno, criança ou jovem aprende a ouvir o argumento do outro, que é algo fundamental, compreender o argumento do outro a favor de um ponto de vista e consegue elaborar o seu ponto de vista para contradizer o argumento do outro, com argumentos também, vocês não têm ideia do que isso significa de crescimento da sua inteligência, e não só intelectual, da sua dimensão socioemocional. Se vocês olharem hoje o perfil do mundo do trabalho, não há ninguém que quer um sujeito arrumadinho, que domine 900 coisas. Querem o quê? Abertura para aprender novas coisas, para interagir com equipes diferenciadas. E isso, gente, as nossas crianças do nosso ensino fundamental de Hortolândia vão ter que aprender no ambiente escolar. Então, veja, olha o que a base nos deu, nos desafiou para organizarmos uma nova arquitetura do nosso currículo. E vejam vocês em Hortolândia, estão dizendo que querem fazê-lo de maneira democrática e construí-lo socialmente. Eu quero dizer a vocês que a educação híbrida mostrou para nós que o ecossistema de cada escola mudou. E para fazer este projeto que vocês querem, é lógico que você tem que ter um currículo, um compromisso padrão da rede, com um currículo padrão, mas ele tem que ser adaptado, vivenciado e customizado em cada escola. E sabem por quê? Cada escola tem uma comunidade de professores com demandas específicas. Nem todos têm liberdade, nem todos têm capacitação para poder trabalhar com tecnologia, tá certo? Nem todos eles saberiam mudar a tecnologia da tarefa escrita para o aluno. Então, cada escola vai ter que criar o seu modelo, e aqui o papel do gestor, gente, é importantíssimo, porque seja na Boa Esperança, no Everest, no Jardim Alice, no Adventista, no Amanda, em cada um deles haverá um contexto social específico, se não tanto pelos professores, gente, pelas famílias. Quem são as famílias da escola que está localizada lá no Amanda? Quem são as famílias? Quais são os recursos dos quais ela dispõe para apoiar a aprendizagem remota dos seus alunos? Porque, vejam, gente, nunca mais nós vamos voltar para aquele modelo só de escola presencial. Por quê? Nós aprendemos o valor do híbrido. O híbrido que congrega obrigatoriamente a escola presencial com a escola remota. Quer dizer, a escola, aprendizagem e ensino presencial com aprendizagem e ensino remoto. Um não substitui o outro e um não vive sem o outro, porque nós aprendemos o valor da preparação individual, do envolvimento do aluno, da necessidade da autogestão do aluno. Aliás, gente, quero dizer a vocês que este aluno, que a Base Nacional Comum Curricular tanto preconizou, ele não existe também. Ele é peça de ficção literária. Nós vamos ter que formá-lo nos nossos bancos escolares. Lembre-se da nossa missão. Nós vamos ter que ajudar o aluno a organizar os seus apontamentos, a elaborar os seus registros, a concentrar-se na tarefa, para ele poder fazer tudo isso longe da gente e ao longo da vida. Por isso é que nós chamamos ensino fundamental. Nós temos os fundamentos, não é só o fundamento da iniciação científica, do letramento científico ou matemático, ou da consolidação do acesso ao alfabeto, que é tão importante nos primeiros anos do ensino fundamental. Não é só isso, nós temos que criar este papel de aluno, que é o papel do estudioso da vida. A gente quer que ele seja
protagonista da sua vida, das suas escolhas, mas ele só vai fazer isso, gente, se ele começou lá na educação infantil a ser reforçado, fortalecido, a ter observação, curiosidade, pensamento criativo. Se a gente permitir que ele tenha muitas perguntas sem que a gente dê as respostas, mas o incentive a buscar, se a gente permitir que ele brinque à vontade e deixar a formalização dos conceitos estruturantes para a etapa do ensino fundamental. Eu não sei se vocês já viram, mas, lamentavelmente, o INEP lançou um PNLD da educação infantil, onde ele propõe um livro didático para a educação infantil e uma antecipação da alfabetização. Isso é um crime. Eu espero, sinceramente, que a Prefeitura de Hortolândia não faça adesão ao PNLD da educação infantil. A Prefeitura tem liberdade e ela deve, sim, comprar livros literários para as crianças, de preferência para levar para casa. É um absurdo imaginarmos livros didáticos ou antecipação da alfabetização para a educação infantil. Essa é a tarefa do ensino fundamental. E é uma tarefa, gente, que começa no primeiro ano e se consolida em boas estruturas no quinto ano. No quinto ano, a criança tem que ler, compreender o que leu e fazer inferências simples sobre o texto lido. Ela tem que escrever de todas as maneiras possíveis, ela tem que dominar as estruturas da matemática, as fundamentais, e ela tem que ter uma visão das estruturas da história, do espaço onde ela vive e, acima de tudo, muita curiosidade incentivada para compreender a natureza, para preservar a natureza, enfim, tudo aquilo que vocês sabem que são o fundamento, a base, o alicerce a partir do qual ela vai construir o resto, a sofisticar o resto do seu conhecimento. Então, a importância dos primeiros anos, gente, ela é fundamental, né? Nós não podemos permitir que se antecipe para a educação infantil um objetivo que não é dela. A base foi sábia. Uma das coisas mais bonitas da base foi colocar a brincadeira como direito inalienável das crianças, e os 5 campos de experiência não é antecipando nenhuma escolaridade, não, é permitindo o seu desenvolvimento de maneira absolutamente global, total, harmônica, seja pela oralidade, seja pela expressão artística, pela expressão corporal, tudo aquilo que as crianças têm direito e precisam fazer para poder se desenvolver de maneira sólida e se preparar fisicamente, emocionalmente, culturalmente, socialmente para o fundamento que receberão no ensino fundamental. Então, vejo, o importante para nós que vamos organizar o currículo é ter em mente que cada escola vai ter que criar o seu ecossistema próprio, que é caracterizado pela estrutura física que ela tem, pela estrutura de tecnologia que ela tem, não sei se ela tem laboratórios, se tem instrumentos individuais para os alunos, pela organização dos seus professores. Quer dizer, o que precisa mais para eu melhorar a atuação dos meus professores? Eles precisam aprender mais matemática? E, sabe, gente, agora é a hora de nós jogarmos fora todas as nossas vaidades. Hora de fazer currículo, é hora de pensar. Os direitos de aprendizagem dos meus alunos estão garantidos numa proposta, desde que eu tenha coragem, recursos e processos consolidados para apoiar os meus professores, para tirar esta proposta do papel e torná-la viva na sala de aula, né? O outro elemento fundamental que não dá mais para ignorarmos, gente, é a composição das famílias. Por quê? Da mesma maneira que nós fomos privados da presença dos nossos alunos em sala de aula, eles ficaram em casa onde a sala de visita foi transformada em sala de aula. Então, os professores, as famílias estão inseguras, estão querendo que a gente repita os seus filhos de ano, não é? Porque elas viram, o que elas viram foi insuficiente para convencerem as famílias de que, de fato, os alunos aprenderam. Então, nós temos aí um grande papel
até o final deste ano, eu acredito, para fazer um belíssimo diagnóstico daquilo que as crianças sabem, porque uma coisa é o que vocês ensinaram, e a outra coisa é o que elas aprenderam. E daí, a partir daquilo que elas aprenderam, fazer uma etapa de transição para, então, entrarmos num novo currículo. Não é? Então, vejam, os desafios, gente, eles são grandes, mas nós temos com muita clareza aquilo que nós precisamos enfrentar em cada uma das nossas séries ou ano escolar. Né? Sempre lembrando que o fundamento, o nome de fundamental é por isso. Nós temos que trabalhar esses direitos de aprendizagem, são direitos de desenvolver e aprender esses conceitos estruturantes de cada área de conhecimento nesse universo novo de compromissos que o currículo adaptado, inserido na comunidade da escola precisa ter. Seguramente nós temos que ter uma adesão da Secretaria Municipal ao compromisso de que todas as crianças de Hortolândia terão seus direitos de aprendizagem garantidos, mas na efetivação deste currículo municipal, cada escola vai ter que fazer a elaboração do seu projeto pedagógico a partir do ecossistema que ela vai definir, construir a partir das condições concretas de existência da sua comunidade, que envolve o gestor, os professores, as famílias e os alunos. Sem isso, gente, nós não conseguiremos exercer criar condições para que essa democracia esteja presente nas nossas aulas, nos nossos projetos. Então, veja, uma das coisas importantes que eu acho que vale a pena mencionar é o seguinte: quando a gente tem um currículo bem posto, nós podemos pensar num processo de avaliação. Não aquele que vai definir prova, pode até ser. Se você lembrar que prova é a mesma coisa que demonstração. Quer dizer, quais são as demonstrações que eu preciso ter por parte do meu aluno para eu concluir que ele aprendeu? Como é que eu vou fazer isso? 2 vezes por ano, uma vez só, cada semana, por bimestre? Não importa. O mais importante para a avaliação é o currículo. A avaliação sozinha, gente, não vale nada, porque ela tem que remeter o professor, a gestão, para aquilo que nós prometemos ensinar. Por isso que o currículo é tão importante, porque ela não é só uma declaração de intenção, ele é um compromisso. A Secretaria Municipal de Educação de Hortolândia se compromete a garantir 10 direitos de aprendizagem em matemática na primeira série do ensino fundamental. Isso é garantia de direitos. Nós temos que virar do avesso e conseguir que os nossos alunos tenham esse direito garantido. Como é que nós vamos fazer? É disso que se trata o nosso trabalho agora. Por isso é que eu digo a vocês, nós temos que ter uma estrutura de monitoramento para nós sabermos se esse currículo pensado, negociado, comprometido por todos os educadores e autoridades e população de Hortolândia está garantido, eu preciso monitorar se isso que está anunciado saiu do papel com a mediação do professor e se transformou em conhecimento e desenvolvimento para cada um dos meus alunos. E, para isso, eu preciso ter o quê? Um bom sistema de avaliação. Agora, a parte mais importante da avaliação, gente, é o currículo. Pode ter certeza disso, porque ele é um farol que mostra para nós isso que eu disse a vocês agora. As 10 coisas de matemática que o currículo diz que o aluno do primeiro ano tem que aprender, eles são o farol concreto para eu poder dizer, olha, ao final do primeiro ano, meu aluno tem que saber isso aqui. E se ele não soube, eu vou ter que dar um jeito dele saber. Mas não é fazendo recuperação de uma semana, não é nada disso. Por isso é que a verticalização do currículo é outra perspectiva que a gestão vai ter que assumir. Quer dizer, o que significa isso? Significa que a base foi feita, gente, numa perspectiva de construção contínua desse conhecimento, de tal forma que aquilo que está na 5ª série precisa daquilo que está na 4ª. E isso dá para nós, professores, uma responsabilidade muito grande. Quando a gente avalia, no final do ano, o nosso trabalho para planejar o ano seguinte, nós temos que perder todos os
pruridos e as vaidades e dizer, olha, a minha turma de 5º ano deste ano, não sei o que aconteceu, mas aquelas 10 coisas que eles tinham que aprender, não aprenderam. Então, professora do 6º ano, você vai ter que assumir isso que esta turma não aprendeu. Isso, gente, é que é responsabilidade coletiva que nós também não sabemos fazer, porque cada vez que um aluno nosso não aprende, a gente transforma esse aluno, que é vítima, em réu. A culpa é dele, a culpa é da mãe, a culpa é a mãe que não vigiou, a culpa é dele que é vagabundo, a culpa é dele que não presta atenção na aula. Então, nós temos que ter um compromisso de garantia dos direitos das crianças, que é um compromisso coletivo. Onde é que ele está amarrado, gente? No currículo que vocês estão fazendo. Então, prestem muita atenção. Quando vocês definirem quais são os direitos das crianças em cada componente, em cada ano de escolarização, vocês estão assumindo um compromisso coletivo de que isso será efetivado. Então, é um momento de muita ponderação, de muito bom senso, porque toda vez que eu me reúno com professores, a tendência do professor é colocar coisa, colocar coisa, colocar coisa. Calma! Então, recomendo muito bom senso e muito equilíbrio para que vocês possam olhar de fato para aquilo que é fundamento e que é importante e é inadiável que o aluno em cada série domine. E se isso não for desenvolvido, a gente tem que ter a simplicidade de negociar dentro de um projeto coletivo aquilo que vai ficar para o ano, para o professor que vem. E assim sucessivamente. Não há outra saída, gente, não há outra saída. Os alunos que temos são esses que temos, todos eles são nossos, e nós temos o dever de ensinar a todos eles. Então, o desafio de fazer um projeto coletivo de construção curricular é assumir a responsabilidade coletiva da garantia dos direitos de aprendizagem que coletivamente nós vamos definir. Então, vocês tenham muito bom senso, volto a dizer, aliás, acho que bom senso está faltando nesse país de norte a sul, mas não podemos perder essa enorme oportunidade que temos de construir um currículo enxuto, comprometido, inovador, corajoso, com as condições reais que a Prefeitura, a Secretaria de Educação de Hortolândia oferece a todos vocês. Essa possibilidade de pensar coletivamente, gente, ela é muito nova e ela é muito importante. Geralmente, as coisas vêm de cima para baixo, tá certo? Geralmente, é muito difícil esse tom de participação ser comum no Brasil. Não é uma coisa comum, muitas vezes, em nome de uma pressa histórica ou emergencial, a gente dá uma proposta pronta, mas esse momento que vocês estão tendo essa oportunidade é a hora de dizer, inclusive professores de uma determinada escola, de pedir aos secretários, aos seus coordenadores pedagógicos, o reforço que vocês precisam. Olha, nós queremos aprender mais sobre metodologia de projetos. Olha, eu preciso aprender um pouco mais da matemática do 4º ano, que eu não entendi muito bem a correlação X-PTO-Y. A hora é agora, da gente colocar todas as vaidades no chão e, de fato, constituir uma equipe que vai trabalhar cooperativamente, colaborativamente e solidariamente com todos. Então, essas são as primeiras observações que eu tinha a fazer sobre o currículo e fico esperando, então, Eliane, olha, cansei todo mundo aí, hein? Fico esperando a Eliane me apresentar as perguntas, não é? Muito bem, professora. Aqui a gente tem muitas perguntas, chegaram várias perguntas muito boas, e aí eu consegui organizá-las em bloquinhos, e acho que o primeiro deles, eu vou fazer... Você prefere que eu faça por blocos, então você vai respondendo? Porque algumas são grandes, eu acho que fica melhor assim. Deixa eu colocar aqui a primeira. A primeira... na verdade, ela se desdobra em duas. Alguém perguntou assim: sabemos que a escola, como espaço social, nunca mais será a mesma pós-pandemia. Então, como construir um currículo que vise a equidade e a integralidade, que é um assunto que
você já abordou na sua fala. E aí, a pergunta que fica é: como romper esse ensino tradicional que está perpetuado há anos? Como a educação híbrida pode contribuir para esse rompimento? E, na seguinte, vem: ao problematizar o complexo cotidiano escolar, quais saberes e práticas pedagógicas limitam as redes de saber-poder produtoras de sujeitos e de conhecimento no ambiente escolar? Olha, eu acredito que a visão tradicional de escola ela não se sustenta mais, Eliane, porque, veja bem, não há possibilidade hoje de você dizer que o aluno vai para a escola para ficar sentado ouvindo uma proposta, por mais uso de pirotecnia que um professor possa falar. Hoje nós sabemos que uma criança, um jovem, ele desliga em 8 minutos, seja da plataforma digital, seja do professor pirotécnico, ou seja, e ele desliga, muitas vezes, num silêncio respeitoso, mas na sua inteligência, na sua mentalidade, ele está para lá de Bagdá, como eu costumo dizer. Então, às vezes, o professor se ilude com aquela plateia silenciosa, né? Ele acha que está todo mundo fazendo todas as conexões que ele quer, etc. Romper essa tradição é a mesma coisa que a gente puxar o tapete onde os professores estão andando. Por quê? Porque eles não aprenderam outras coisas, Eliane. Por isso é que eu gosto da metodologia de projetos, da sala de aula invertida, porque ela é mais fácil apenas. Olha, em vez de você trabalhar diretamente com uma fórmula matemática, vamos desmontar isso e vamos provocar os alunos para eles buscarem, mas não aleatoriamente, vai buscar. Não, você, professor, sabe qual é o caminho que o aluno tem que fazer para você poder consolidar. Você nunca está dispensado, professor, de fazer a consolidação de um conceito, de fazer a conclusão de um debate. Nunca. É o professor que sabe mais, é ele que conduz, é ele que orienta. Só que tem que ser um novo professor. Isso eu compreendo, é difícil, gera insegurança, mas não há caminho de volta. Como eu disse no início, o mundo está sob nova direção. Perfeito, porque, na verdade, a gente tem que levar em consideração de que o professor também vai ter que desenvolver muitas habilidades e competências para esse saber fazer, né? Por isso é tão difícil, eu acredito, essa mudança de chave, né, que a gente espera que o professor faça, e que eu acho que vai estar muito pontuada no currículo de Hortolândia, né? A gente tem feito um esforço muito colaborativo de trabalhar exatamente isso, tá? O que fazer a gente já sabe, a base nos deu e o currículo vai apresentar de acordo com o que a base nos deu, mas como fazer isso é o que a gente vai trazendo, essa educação híbrida, a gente vai trazendo as metodologias, e isso vai fazendo a diferença entre um estudante passivo diante da aprendizagem, né, que acontece de uma maneira muito difícil, e um sujeito ativo que vai passar por ela, Eliane, né? Você já tem o palco para isso, porque o que você faz? Você vai fazer homologia de processos. Você vai fazer com o seu professor de Hortolândia exatamente o que você quer que ele faça com os alunos. Ou seja, o maker, ele vai aprender fazendo. Tá certo? Do contrário, é a mesma coisa que eu te falei. Você vai ficar dando aula para a professora, vai falar, sei. E na hora de fazer, ele está abandonado e não faz. Ele faz o conforto da tradição que ele tem. Tá certo? Então, Eliane, para você provocar esse professor, e todos os que nos ouvem agora, me perdoem, mas a única maneira de fazer isso é fazer todo mundo pôr a mão na massa e você fazer por homologia de processo. Quero fazer com vocês todos, vamos organizar as atividades, as sequências de dados, como faz? Vamos fazer junto. Aliás, essa é a grande pretensão que vocês estão anunciando, uma escola como espaço social com gestão democrática. Não há outra maneira de transformar vidas, Eliane. Você tem que fazer junto. Mostra, faça aí, faça, quero ver. Tá? Veja, eu estou dizendo para você que não funcionará para os professores de Hortolândia a forma tradicional de ensiná-los a fazer um currículo.
Foi isso que eu falei. Exatamente. Então, vamos para o segundo bloco. Você está sem som, Eliane. Desculpa. Vamos lá. O humano, sujeito, se constitui através da relação com o outro, o mundo, a cultura, os valores, a história, a arte. E nesta inconstante relação, o sujeito se descobre e nesta descoberta constrói sua identidade, singularidade, peculiaridade e territorialidade. Nesta dimensão, podemos afirmar que só se aprende na escola? Qual a importância da aprendizagem interdisciplinar na vida e na formação social dos indivíduos? O que caracteriza a escola como espaço privilegiado de aprendizagem crítica dos conhecimentos e saberes produzidos pela humanidade? Olha, veja bem, é uma ótima oportunidade para dizer para a professora o seguinte: nós todos somos sujeitos híbridos. Nós somos sujeitos híbridos. O que nós temos que constituir na escola é o aluno híbrido, que tem uma proposta pedagógica específica com a qual ele tem que interagir. Todos nós somos híbridos e somos aprendizes híbridos. Quanta coisa nós aprendemos na nossa cultura, não só a arte, mas valores. Eu costumo dizer, a brincadeira que eu digo com todo mundo é o seguinte: graças a Deus que a gente desenvolve a inteligência, às vezes, apesar da escola, que quer apenas socar conteúdo sem significado, sem representatividade na nossa vida, mas nós desenvolvemos a nossa inteligência. E até me permitam aqui uma fala da professora de Psicologia do Desenvolvimento, que gosta demais desse currículo referido a habilidades. Veja bem, por quê? Eu, quando levantei hoje de manhã, vocês todos professores, vocês começaram a desenvolver algumas habilidades ou robustecê-las. Vocês escolheram uma roupa, mas para isso vocês analisaram o tempo que estava fazendo, a missão que vocês teriam que cumprir. Vocês imaginam, vocês escolhem, vocês analisam, vocês justificam, vocês identificam, vocês comparam. Tudo isso nós fazemos na nossa vida cotidiana todos os dias. Na escola, gente, nós fazemos isso associados aos conteúdos curriculares diante de uma situação problema. A escolaridade formal é um universo que garante o direito das crianças e jovens terem acesso a essa herança cultural escolarizável que a escola propôs. É lógico que ele tem que ser crítico. Agora, para ele ser crítico, ele tem que dominar elementos, ele tem que ter acesso a conhecimentos e ele tem que ser incentivado, professora que perguntou, a poder fazer a análise, a crítica, a experimentação lá na educação infantil. Quando lá na educação infantil a criança pergunta para você por que a barata tem tanta perna desse jeito, se você responder, você já matou uma oportunidade dela. Devolve a pergunta para ela, pergunta por que ela acha, ela vai te falar a coisa mais louca desse mundo e você vai aceitar aquilo. Ela vai experimentar o que é áspero, o que é liso. A criança, gente, ela costumo dizer, já estou até conhecida por isso, o prêmio Nobel, ou ele nasce e é alimentado desde a educação infantil, ou a gente mata ele lá mesmo. O pensamento criativo, a investigação. Agora, a criança tem etapas do seu desenvolvimento e ela vai precisar da formalização, da sistematização que acontecerá no ensino fundamental. Lembra do fundamento? É ali que ela vai ter o fundamento, vai experimentar, vai aplicar, para depois poder comparar, transitar em vários componentes curriculares, compreender a natureza transdisciplinar que a cerca, mas para isso ela precisa ser, desde a infância, encorajada a buscar caminhos, a exercitar a criatividade e dominar os fundamentos. Eu não abro mão de que esses direitos são das crianças e nós temos que garanti-los. Autonomia para poder fazer o tal do protagonismo juvenil, não virar uma panaceia.
tá certo? A escolha, gente, do protagonismo juvenil é uma das estruturas de inteligência mais sofisticadas que a gente tem. Escolher é uma coisa extremamente difícil e que pressupõe um exercício de análise, comparação, identificação, tudo aquilo que eu faço na minha vida cotidiana, que no meu ambiente escolar eu tenho liberdade para desenvolver, é importante na escola também. Então, se a família tem mais diálogo, se ela tem mais, permite que a criança participe mais, etc. Então, ela ajuda a tarefa da escola. Não que ela vai ensinar componentes curriculares, mas nessa maneira de tratar a criança, de incentivar a sua criatividade, de permitir experimentações. Gente, a casa das crianças, ela é uma sala de aula rica. Ela tem a petrecho de cozinha, plantinha, água para molhar. É a riqueza que tem. Então, eu concordo que o jovem tem que começar a construir a sua consciência crítica lá do início da escolaridade. Do contrário, ele não saberá exercê-la na juventude. Muito bem. E aí a gente, não foi exatamente uma pergunta que fizeram, mas eu acho que é bem apropriada para a gente rematar essa sua fala, que é sobre quantidade ou qualidade e equidade curricular e sua importância, porque, na verdade, até hoje, quando a gente pensa num currículo mais tradicional, o que a gente tem é quantidade, não necessariamente qualidade. E o que a base propõe, o próprio currículo, né, que a gente vem falando tanto, de uma forma tão colaborativa, propõe, é a qualidade daquilo que se oferece, né? Quando a gente pensa nas habilidades, nas competências e nessa formação progressiva, né? Que você não vai ter um aluno no ensino médio com todas aquelas capacidades que se espera que ele tenha ali no ensino médio, se a gente não começar realmente muito cedo, como você está dizendo, né? Então, abrir mão daquele conteúdo tradicional e aquela quantidade de conteúdo suaviza a aprendizagem, porque você vai no foco daquilo que realmente vai fazer com que esse estudante aprenda, né? Aprenda, passe pela aprendizagem, saiba fazer, saiba refletir, Então, né? veja bem, Liane, aqui eu volto mais uma vez ao conceito do currículo compartilhado. Ele é uma tarefa coletiva e ele tem que olhar na perspectiva de que o aluno é um só. Ele pode ter vários componentes curriculares, mas na sua inteligência, a integração se fará a partir de um aluno só. Então, é fundamental que eu chamo de negociação, eu brinco muito, de negociação entre as séries, entre os componentes, eu acho isso fundamental, principalmente com o anúncio que vocês fazem de um currículo compartilhado, socialmente construído, numa gestão democrática. Então, eu acho assim, que o coletivo de professores, inicialmente considerando o coletivo como um todo da secretaria, e depois, em cada escola, tem que fazer esta versão curricular, que são trajetórias que o aluno vai percorrer de maneira muito consciente, pensando que o aluno é um só, e que nós temos que trabalhar para a integração disso tudo ao longo do ensino fundamental. Então, veja bem, Helene, como é que eu vou separar e vou escolher o que o aluno vai aprender na matemática? Mais uma vez, a base nos ajuda. Ela não é currículo, mas ela pode ser um ponto de partida para olhar, por exemplo, a matemática do primeiro ano. O que aquelas habilidades propostas têm a ver com as estruturas da matemática? Quais delas eu posso selecionar para fazer a composição no meu currículo? Ou tem outras? Eu acho que sempre você partir de uma proposta ou de um referencial para análise é muito melhor do que você começar uma discussão do nada. Tá? Ou então começar pelo perfil do final lá do ensino médio. Então, eu acho que a base ela não é o currículo, mas ela nos oferece a oportunidade de fazer escolhas dessas estruturas que se seguirão ao longo das séries, uma atrás da outra. E acho, viu, Eliane, que eu falei muitas vezes aqui em simplicidade, em ausência de vaidade, né? Eu acho que esse primado do coletivo sobre a tarefa individual, ele é muito difícil da gente conseguir, mas ele é o único caminho possível para a gente ter sucesso numa empreitada dessa, como a que vocês querem fazer. É preciso, sim, uma negociação honesta
entre os responsáveis de todas as séries, para que a gente possa definir claramente. Olha, eu acho que as crianças conseguirão aprender 8 coisas. Essas 2 aqui que estão propostas lá não vai dar, vai ter que passar para a série seguinte. Então, eu acho que essa construção coletiva é hora do professor derrubar as suas resistências, os seus recursos, os seus medos, entendeu? E imergir, entrar mesmo nesse processo coletivo, que eu volto a dizer, tem que acontecer por homologia de processo. O professor só vai aprender se vocês fizerem com ele o que vocês querem que ele faça com os alunos deles. Do contrário, vai ficar uma belíssima falação que não vai resultar em nada, certo? Certíssimo. E aí a gente vai, na verdade, relacionar essa sua última fala com uma outra pergunta que tem a ver com a importância, com os primeiros passos da gestão escolar nesse fio condutor curricular no ensino fundamental. Como é que se dá, né, nesse contexto, a questão da gestão democrática e participativa? Eu acho que, de alguma forma, você já pontuou bastante essa ideia, né, de como é que você faz, a importância de fazer as escolhas, né, e usar a base como o ponto de partida mesmo para escolher e definir essa, né, essa aprendizagem ao longo de toda a educação básica desse estudante. Mas a gente está lidando com um espaço escolar, que é um espaço social de aprendizagem, mas que demanda essa gestão, para que aconteça toda essa transformação, essa gestão, né, democrática e participativa. Então, estão pedindo para você falar um pouco disso. Pois não, veja bem, o gestor ele tem um papel preponderante nisso tudo. A primeira coisa que ele tem que conduzir a sua comunidade é para fazer uma boa investigação sobre as características que ela tem. Eu me explico. Por exemplo, quais são os recursos físicos, tecnológicos que cada escola tem? O gestor vai ter que fazer esse levantamento. Quais são as características dos seus professores? O que eles precisam? O que falta mais para eles aprenderem? Tá? Como é que são as famílias que fazem parte do meu ecossistema, da minha escola? Quais são os recursos que elas têm? Vejam bem, para muitas escolas, famílias e professores, gente, ainda o material impresso será a tecnologia. Para muitas famílias, nós precisaremos usar o WhatsApp para passar para elas uma orientação. Então, cada escola vai ter que construir o seu ecossistema. E o gestor, ele é o fundamental. Ele não é mais o cara que cuida só de financeiro, de consertar o prédio ou de cuidar de atribuição de professor. Ele vai ter que ser o condutor deste processo novo, que vai criar um novo ecossistema com as características que a sua comunidade tem. Porque a comunidade X é diferente da Y, é diferente pelo aluno, pela família do aluno, pelo professor e pelas condições que a escola tem para oferecer para criar esse novo ecossistema. Não é uma tarefa fácil, viu, Eliane? Por exemplo, nós precisamos saber quais são as condições das famílias para receber esta comunicação que a escola obrigatoriamente vai ter que fazer. Quer dizer, elas têm plataformas digitais, têm um computador, quantas pessoas usam esse computador, quantas horas por dia. Quer dizer, não dá mais para voltar atrás e a gente fingir que isso não aconteceu. Nós vamos ter que encarar essa constituição deste novo sistema, ecossistema. E democracia, gente, é isso. Nós vamos ter que fazer essa contextualização em cada uma das escolas. Vejam bem, nós temos que ter um projeto político, pedagógico, comprometido da rede municipal de Hortolândia. Vocês não tenham dúvida. Compromisso do prefeito, do secretário de educação, de todos os diretores juntos, só que esse compromisso tem que virar o projeto específico de cada escola, com as suas características. Do contrário, ele não sairá do papel. Essa é a minha proposta, Eliane. Muito bem. E aí a gente está, para resumir isso, olhando realmente
caso a caso, né? Porque o currículo é único para o município, né? Como a base é única para o Brasil. No entanto, cada realidade, cada escola, né? Cada grupo, né, de pessoas ali pensando esse processo de ensino e aprendizagem dentro da escola é que vai ter que fazer adequadamente essas escolhas de acordo com todos os atores dessa escola, né? As necessidades desse público que essa escola atende, né? Que público é esse, que bairro é esse, que escola é essa, né? E aí sim a gestão democrática precisa acontecer, porque de fato, embora o currículo seja único, a gente vai ter que olhar esse currículo dentro desta realidade e fazer as adaptações necessárias, né? Tem uma professora, uma pessoa que fez uma fala que precisa ser esclarecida. Quando a gente fala da questão do abandono do conteúdo, né, e aí eu acho que é importante deixar frisado nisso, não é de um conteúdo que a gente vai deixar de trabalhar com os estudantes, é que na lógica das habilidades, como a professora Marinê já disse, a habilidade vai trazer não só o saber fazer, aquilo que é preciso cognitivamente aprender a fazer, como aquilo que se vai usar para essa aprendizagem e o contexto no qual isso se dá. Então, os conteúdos, como ela disse, né, dos objetos de conhecimento, que hoje são chamados de objetos de conhecimento, que antes estavam ali listinhas, né, que a gente ia ticando para dizer, já fiz isso, já dei essa aula, já fiz aquilo, agora precisam ser olhados do ponto de vista da habilidade. O que é que essa habilidade, esse conjunto de habilidades me traz, que vai destacando quais são os elementos que precisam ser trabalhados com os estudantes, que a gente chama de objetos de conhecimento, mas na lógica do aprender a fazer alguma coisa. Estou certa, professora? Porque todo mundo ficou com muito medo de perder conteúdo. Não, mas não é, pelo amor de Deus, eu comecei dizendo que a tarefa principal da escola é garantir o acesso desta nova geração aos conteúdos tradicionais, é a nossa herança cultural. Para isso é que existe escola. A única coisa é que nós não podemos mais socar conhecimento na memória. Memória não é inteligência, e informação não é conhecimento. Então, o que a base traz? Ela traz um desafio de associar a cada conteúdo um processo cognitivo. E também dizer o seguinte, olha, esse processo cognitivo associado a esse conteúdo pode ser aplicado em vários contextos diferentes. Foi isso que a base trouxe para nós. Eu não tenho nenhum apego, eu tenho muito apego, gosto muito da base, mas ela é uma referência para a gente poder construir a nossa proposta curricular. E eu gosto porque ela é uma referência moderna, porque ela vai além de listar o conteúdo. Se você quiser, você pode fazer um currículo só com a primeira coluna da base, seguramente. Da mesma maneira que você pode ignorar as 10 competências gerais que eu disse a vocês, que são transformadas em valores, em princípios, que a escola deve procurar inserir no seu cotidiano. Não é para parar e dar aula de cooperativismo ou de solidariedade. Não, isso tem que estar embrenhado nas atividades cotidianas da escola. O respeito ao outro, a construção de argumentos, o ouvir. Não é? Então, acho que a base nos ajuda nesse sentido. Agora, a escola jamais poderá abrir mão do conteúdo. Só que transmitir conteúdo, o computador também transmite, e às vezes até muito melhor do que todos nós. O que ele não faz, de maneira alguma, é interagir com as crianças e jovens para que elas tenham criatividade, dúvidas, perguntas, e que possam, elas próprias, controlar o seu próprio desenvolvimento. Então, o computador não faz isso, mas o professor faz, como mediador, quando ele organiza uma situação onde as crianças vão interagir com conhecimento, mas tendo que usar esse conhecimento para resolver problemas que o professor lhe propõe. Isso mesmo. E é maravilhoso, né, quando a gente pensa numa escola assim, onde os estudantes são colocados para resolverem problemas, para pensarem sobre as situações da vida, do cotidiano, dentro da escola, da sala de aula, né? E aí ele tem que colocar a cabeça para funcionar mesmo, e botar em funcionamento essas habilidades todas que ele vai desenvolvendo ao longo da sua escolaridade, né? Bom, agora... Ele vai precisar disso, viu, Eliane? Ele vai precisar disso não só para exercer uma profissão, mas para exercer a própria cidadania.
Olha você, quanta coisa nos provoca hoje, de fontes absolutamente diferentes. Quanta loucura a gente teve que enfrentar para consolidar, por exemplo, o nosso conhecimento sobre a prevenção da Covid. A cada dia nós temos uma informação nova, ela não é conhecimento. Nós temos que interagir com ela para tomar a nossa posição. Então, a vida moderna, o mundo moderno, quando ele diz que ele está sob nova direção, ele vai, então, apresentar sempre para todos nós uma série de problemas que não estão escritos nos problemas para a gente resolver no livro didático. Não é? E a criança precisa aprender e robustecer essas estruturas nos bancos escolares para levar para a vida dela. E o Enem já trazia isso para a gente, com a quinta competência, né? Quando pedia para o estudante apresentar uma solução para o problema que era posto ali na proposta, né? E eu me lembro que muitos não conseguiam pensar nisso, porque não vinham desse exercício escolar de pensar o problema, né? Pensar os problemas da vida, todos que a gente tem, e era uma competência muito difícil para os estudantes de maneira geral, e a gente quer esse estudante que chegue a pensar sobre os problemas, né? Muito bem, vamos ali por um outro bloco, agora tá lá como uma provocação, está dizendo o seguinte: a função educativa e social da escola encontra-se imersa na tensão dialética entre reprodução e mudança. Sabemos que a escola e o seu cotidiano se configuram sob duas instâncias ambíguas, sendo a primeira caracterizada como um espaço de conhecimento formal, movimento, socialização, descobertas, encontros, pluralidade multicultural, ensino, aprendizagem, cidadania, conexões com o mundo, interpretações da realidade por intermédio de conhecimentos produzidos e socializados pela humanidade. E a segunda, como um espaço de crítica, conflito, controle, burocracia, diversidade, estranhamento, exclusão, opiniões e formas diferentes e divergentes de ver e estar no mundo. Primeira pergunta diante desse texto. A ideia de uma escola libertária seria utopia diante dessa ambiguidade? E como resistir a essa tensão sem que possamos repetir as desigualdades que emergem do contexto social do qual a escola está inserida? Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós vamos ter que viver a ambiguidade, sem fazer nenhum tipo de opção por uma coisa ou por outra. Por isso é que eu digo, Eliane, que o desafio nosso agora ele é um desafio de disrupção, não é de inovação, porque inovação, às vezes, você pega um papel de embrulha uma ideia antiga e ela fica com cara de inovação. Não, agora nós vamos ter que fazer um movimento disruptivo. A proposta, o desafio é outro. E nós temos que viver esta ambiguidade que a professora relatou no seu texto. É isso mesmo. Nós vamos ter que viver a ambiguidade, construir os espaços criativos, tendo que enfrentar a burocracia, a injustiça, a falta de inclusão, né? Outro dia eu vi uma coisa maravilhosa sobre inclusão. Os excluídos não pedem para serem incluídos, eles pedem, antes de tudo, para ser reconhecidos. Não há, se eles forem reconhecidos, eles serão incluídos. Então, essa grande ambiguidade é a ambiguidade que marca o tempo das nossas vidas. E isso tem que estar presente para ser enfrentado no cotidiano da escola. Não há opção. Este é o mundo em que vivemos, ambíguo, com essa aparente contradição. Eu digo mais, eu acho que essa é a vida, né? A gente não tem uma vida certa, é isso ou aquilo. A gente tem uma vida o tempo todo cheia de facetas, né? E o tempo todo a gente está nessas tensões. Quando você fala lá no início da sua fala sobre a questão da escolha, a própria escolha gera algum tipo de tensão, porque ao escolher uma coisa, você abre mão de outras, mas você tem que ter muita clareza das escolhas que você faz. E a discussão democrática, a gestão democrática, que é o tema né, dessa nossa conversa de hoje, traz muito disso, né? É saber lidar com a ambiguidade, com a tensão, de uma maneira argumentativa, de uma maneira crítica, saber lidar com o conflito, conversando, né, dialogando, trocando ideias, sabendo escutar. Eu acho que todas aquelas
quando a gente pensa nas competências socioemocionais ali, né, quer dizer, a capacidade crítica, comunicativa, né, ela tem que estar muito presente quando a gente observa essa tensão e essa ambiguidade, porque só assim a gente consegue construir um caminho que possa ser comum dentro da escola, né? Eliane, outro dia eu aprendi uma coisa tão maravilhosa com o Marcelo Taz, que eu nunca tinha pensado nisso. Ele diz o seguinte: professora, você é uma boa comunicadora, mas não é porque você sabe falar direitinho que você arruma começo, meio, fim. É porque a boa comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro entende daquilo que você falou. Desde então, eu tenho procurado cada vez mais ser clara, explícita, simples, porque é fundamental que o outro compreenda o que eu estou falando. E não pode me bastar que eu seja clara para mim. Eu preciso me certificar de que o outro está compreendendo aquilo que eu disse. E quantas vezes nos enganamos, Eliane? Às vezes estamos achando que estamos sendo claríssimos, não é? E não estamos. Então, é muito importante essa perspectiva da boa comunicação, não só entre professor e aluno, mas principalmente na condução desse trabalho maravilhoso que eu sei que vocês farão. Marinês, deixa eu aproveitar aqui Vou aproveitar aqui a oportunidade para trazer um tema. Bom, primeiro que eu quero te cumprimentar, né? Eu acho que das várias mensagens, lições, ensinamentos que você está proporcionando a todos nós aqui, uma delas eu gostaria até de retirar, né, para colocar em ênfase, que é a ideia que você colocou o tempo inteiro de que nós aprendemos quando criamos, né? Todos nós aprendemos como criamos. Então, nos empoderarmos dessa capacidade criativa, de reinvenção, naquilo que você falou, olha, o mundo hoje está sob nova administração, né? É verdade. Nós estamos dentro de uma nova realidade absolutamente provocativa, né? Então, essa ideia da criação, né, e é o que nós estamos fazendo, quer dizer, a decisão da administração municipal de propor à rede um processo criativo, autoral, participativo, na realidade é um convite, né, que nós devemos trazer na nossa prática como educadores e também para os nossos estudantes, as crianças, os jovens, a desenvolver, a praticar todas as possibilidades dos seus processos criativos. Bom, colocando isso, eu queria trazer para você um assunto que é muito polêmico. Você também falou muito de escolhas, né? Porque, na realidade, qualquer processo criativo ele depende de análise e de escolhas também. Mas há uma questão que tem sido trazida nesse momento da pandemia por alguns setores da educação no Brasil que pensam a educação, de que, já que, né, nós tivemos esse tsunami, né, que nos levou as crianças, levou os jovens, a todos nós professores, a um processo de isolamento e de perdas em várias dimensões, se num processo de retomada, essas escolhas deveriam fazer escolhas com priorizar algumas áreas específicas de conhecimento, né, e relevar, né, ou colocar num segundo plano outras coisas, né? Você não acha, por tudo que você está falando agora conosco e tal, que fazer escolhas que excluam, né, certas possibilidades criativas, isso possa comprometer de uma maneira muito severa, muito grave, as próprias possibilidades de desenvolver o próprio conhecimento e o desenvolvimento dessas crianças e desses jovens sob a nossa responsabilidade? Em outras palavras, né, apenas priorizar alguns conteúdos, né, ou trabalhos na área de matemática e português, sem considerar história, arte, geografia, ciências. Será que essas escolhas não podem ser perniciosas se elas acabarem rebaixando, né, ou, de alguma maneira, eliminando alguns direitos de aprendizagem que essas crianças, de fato, têm e para os quais nós devemos zelar e nos comprometer? Veja bem, César, eu sou totalmente contra essa história de priorizar. Não existe isso. Veja bem, agora em setembro, que vocês vão construir o currículo formal ideal da Prefeitura de Hortolândia. Mas, César, o grande desafio que vocês vão ter que ter é um currículo de transição,
Vocês vão ter, e pelo amor de Deus, não abram mão dos direitos de aprendizagem. Veja, vocês vão encontrar crianças. Uma coisa, César, é o registro de tudo aquilo que vocês fizeram, conseguiram fazer. Muito bem. Ninguém garante para vocês que as crianças aprenderam. Uma coisa é o que o professor ensinou, ou nas plataformas, etc. e tal, nós vamos ter que fazer o quê? Um diagnóstico das nossas crianças. E voltar, César, assumir um desafio de um currículo de transição. E esse currículo tem que durar 2022, 2023, com uma atenção especial para séries de final de ciclo. Por exemplo, os alunos que o ano que vem farão o 5º ano não poderão terminar o ano letivo sem um aporte firme, consolidado na alfabetização, no letramento matemático, na iniciação às ciências humanas e sociais e às ciências da natureza. Não tem como fazer, você tem que ter um projeto especial, mas, pelo amor de Deus, sem abrir mão de nada. Eu sou totalmente contra isso. Nós teremos uma geração perdida, César, se a gente admitir isso. Nós não... Por isso é que eu fui contra a realização do SAEB, eu fui contra a realização do Enem no ano passado, porque nós não podemos praticar essa injustiça. Olha o que nós vivemos. Eu, às vezes, tenho vontade de chegar para um colega meu e falar: escuta, vem cá um pouquinho, vamos ali olhar a realidade da escola XPTO, porque é muito diferente de você olhar quando as crianças têm recursos. Nós temos que reconhecer. Veja, eles não desaprenderam, porque isso não existe. Eles deixaram de aprender uma série de coisas que são direitos. E eu, inclusive, César, acho que numa organização, numa arquitetura de currículo de transição, você vai ter que voltar para séries para classes multisseriadas. Porque você vai ter que olhar para a personalização da aprendizagem. Alguns alunos se deram bem com essa história de afastar, outros não. E todos eles são nossos. Essa história de busca ativa é busca ativa, incessante e incansável. Todos eles têm que voltar. E nós temos um desafio enorme, porque fazer um currículo maravilhoso como vocês estão fazendo é ótimo. Eu quero ver o currículo de transição. É isso que nós temos que ter em mente, que é nossa responsabilidade, César. Eu acho que a gente tem um trabalho paralelo muito sério para poder acolher essas crianças como elas estão e prover esses direitos de aprendizagem que nós sabemos que não foram garantidos na pandemia. Sou totalmente contra essa história de privilegiar X, PTO ou Y. Acho um absurdo isso. Perfeito, muito bom, concordo totalmente. Mas como eu já disse a você, eu sou a voz dissonante agora. A última, sempre fui brava e malcriada. Agora, o último adjetivo meu é que eu sou a voz dissonante. Tudo bem, bom, não tem importância. Saiba que você não está só. Ótimo, isso é muito bom. Eliane. Muito bem. Nós temos muitas outras perguntas, mas nós não temos tempo para tantas. Então, acho que ao longo da semana a gente vai olhando com mais carinho para essas perguntas todas muito boas, mas não dá para responder tudo agora, né? Então, eu me disponho, se você montar um arquivo bem bonitinho, mando. Eu me disponho a responder e lhe mandar, viu? Tá Pode ótimo. mandar, que eu juro que eu te mando. Tá Muito bom? obrigada, professora. Eu vou colocar assim. E aí eu acho que a gente encerra essa conversa hoje, que foi muito boa, muito esclarecedora, muito clara, e, de fato, Taz, deu para você, assim, a medida do que você é capaz, porque, de fato, a comunicação foi claríssima, né? Com exemplos muito simples, mas não simplistas, o que deixou a gente com bastante vontade de voltar agora para o currículo, e nós temos aí uma jornada, né, que vai ser trabalhada nos espaços escolares, e eu acho que vai ser bem bacana a partir dessa sua fala. Professor César? Obrigada, Eliane. Eu só quero te falar para todo mundo o seguinte: eu não tenho nenhum apego apaixonante, agarrado à BNCC, sabe? Não é essa coisa. Só que eu acho que ela é um ponto de partida. Tem muita coisa falha, muita coisa para a gente complementar, mas eu acho que é como se fosse um diamante bruto que pode nos ajudar a pensar no currículo. É só isso que eu queria deixar claro para todos vocês, viu?
Marinês, muito obrigado mesmo pelas suas provocações, pelos seus ensinamentos, pelas reflexões que você provoca em todos nós nesse momento de elaboração autoral, né, do currículo da cidade. Eu, como você, né, participei fortemente da elaboração da BNCC. Como qualquer questão de natureza curricular, ela implica num sonho, né? É uma visão. E qualquer ideia de currículo está sempre em movimento, ele está premido, né, pelas circunstâncias da atualidade. E eu acho que essa mensagem que você colocou agora ao final, né, de que, mesmo diante desse quadro de pandemia, uma base nacional comum curricular que se propôs, lá desde o Plano Nacional de Educação, né, que é uma lei, né, para ser uma enunciação clara dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças e jovens no Brasil, quer dizer, essa ideia, uma enunciação de direitos, todos nós sabemos que, né, o direito é sempre uma invenção, né, o direito é uma criação humana, né, ele só pode ser um direito se ele é enunciado. E uma vez que seja enunciado, ele tem que envolver um conjunto de providências para a sua realização. Ele é direito de um lado e é dever de outro lado também. A partir do momento que você enuncia direitos que não podem ser rebaixados, nada, nem a pandemia, nem o isolamento, nem as circunstâncias que o país vive hoje, que são muito problemáticas, pode justificar a supressão ou rebaixamento desses direitos, né? Então, esse é o compromisso. Da mesma maneira que a base foi uma enunciação de direitos, o currículo de Hortolândia vai enunciar também esses direitos diante da realidade do sonho, né? De um sonho de cidade, um sonho de país, um sonho do nosso trabalho, da nossa visão, da visão dos professores e educadores de Hortolândia. Então, eu quero dizer que essa ideia, né, que você traz com tanta ênfase, com tanta paixão, como sempre, né? Você, Marinês, sempre foi uma mulher apaixonada, né, e continua revelando essa paixão pela educação e pelo Brasil, né? Então, quero te agradecer mais uma vez. Como nós estávamos explicando, né, no caso de Hortolândia, há um diferencial muito interessante de que a atividade de elaboração curricular, além de participativa, ela tem também uma característica formativa, né? Então, há todo um conjunto de outros trabalhos decorrentes, inclusive, da sua fala e da sua participação, dos textos referenciais que estão no portal da educação, né? Essa sessão de hoje, inclusive, estará no portal como elemento de consulta permanentemente, né, dos profissionais de educação da rede, e tudo isso deve ser um ingrediente de reflexão e de criação, né, de desenvolvimento dessa utopia bonita, né, que a cidade, com seus educadores, está pretendendo desenvolver e vai desenvolver. É claro que, ao final do ano, né, quando nós teremos os documentos curriculares já desenhados e já finalmente aprovados, ele, mais uma vez, da mesma forma que você falou da base, quer dizer, ele é uma inspiração, né? E que, no planejamento das atividades dos próximos anos, do enfrentamento do retorno das crianças às aulas, né, como lidar com todas as possibilidades, inclusive tecnológicas, que hoje o mundo traz, as diferenças e as desigualdades, tudo isso será a matéria-prima do trabalho que terá continuidade a partir do currículo da cidade. Então, mais uma vez, obrigado. Eu quero também agradecer aí a atenção de todas as professoras, professores, coordenadores pedagógicos, diretores, né, toda a equipe diretiva e técnica da Secretaria de Educação de Hortolândia. E, bom trabalho a todos vocês. Marinês, muitíssimo obrigado. Obrigado, Eliane, obrigado a todos por toda essa possibilidade que vocês nos abrem. Muito até obrigada, a próxima. César, até a próxima. Estou aqui, às ordens. Obrigado, querida. Tchau. Muito obrigada.